Bom dia, meus queridos. Hoje é 21 de fevereiro, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser Encontre paz em meio às preocupações. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Filipenses 4, a partir do versículo 4, que diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus que dá a paz estará com vocês. Amém. Meus queridos, nas nossas vidas cotidianas, muitas das vezes nós somos levados a enfrentar preocupações, ansiedade, aflições por diversos motivos. Por desafios no trabalho, por doença na família, por dificuldades financeiras, por desemprego, por problemas com os filhos, por problemas matrimoniais, enfim, por N questões. E essas questões, elas podem vir a nos sobrecarregar. E Paulo, ele nos instrui nessa leitura que nós acabamos de fazer para nós orarmos com ação de graças em toda situação. Que é o quê? Que em tudo dai graças. E ela é uma tarefa a priori simples de ser feita, mas que nós temos dificuldade e nós não praticamos ela no dia a dia, porque nós sempre estamos ocupados demais para parar e apresentar a Deus as nossas adversidades em forma de gratidão. Paulo, ele nos orienta, a sermos gratos até pelas nossas adversidades. E, meus queridos, fato é que não é fácil nós olharmos para um problema e dizer, Deus, obrigado por isso. Às vezes pode soar até um pouco falso da nossa parte, A gente está passando por uma tribulação e aquilo está nos afligindo muito. A gente fala, Deus, obrigado por esse problema. Mas o fato é, meus queridos, que se nós ousarmos a fazer isso, nós seremos levados a um outro nível de paz interior que vai exceder a qualquer entendimento. Eu já contei uma história aqui para vocês de um servo e de um rei, que era de um servo que ele era muito temente a Deus e que em tudo ele dava graças. Mas hoje eu vou contar uma outra história que foi até o meu esposo que me lembrou dessa história ontem, que é a seguinte história. Era um jovem menino e o sonho dele sempre foi ter um cavalo. E aí ele pedia muito um cavalo para o pai. E aí o pai falava, olha, meu filho, a gente não tem condição de ter um cavalo é muito caro, a gente não tem condição. E ele sempre ficava muito triste. E aí certa vez ele estava sentado lá na porta da casa dele. E aí passa vários cavalos de um batalhão e um dos cavalos ele sempre era o mais mole, sempre era o mais demorado, E aí o comandante desses cavalos sempre perdia a paciência com ele porque ele sempre era o mais demorado. E aí ele fala, nossa, lá vai o que cavalo mole de novo, demorado, sempre fica para trás. E aí o menininho, ele repara que o menininho fica com os olhos brilhando na hora que vê os cavalos passando. Ele pergunta, você não quer ficar com esse cavalo para você? Não, o menino na hora fala, claro que eu quero. Toma esse cavalo para você, pode ficar com esse cavalo para você. E aí ele fica todo feliz, vai mostrar pro pai que ele acabou de ganhar um cavalo, E aí um vizinho vê isso acontecendo e aí fala com
com o pai do menino: nossa, mas o filho do Senhor é um menino de sorte, né? Ele queria tanto um cavalo, aí era um cavalo que dava problema lá pro batalhão, e aí ganhou o cavalo de presente. Que menino de sorte. E aí o pai muito sábio respondeu: sorte ou azar, tudo depende do que vem depois. Pois bem. E aí o menino saiu para poder andar com esse cavalo. Andou com o cavalo e o cavalo fugiu. E aí o vizinho pega um dia, chega pro pai e fala: nossa, mas seu filho tem azar demais. Passou a manada aqui. Manada não, gente, eu nem sei como é que é o coletivo de cavalos. Mas enfim, passaram os cavalos aqui e cavalaria. Passaram os cavalos aqui e ele ganhou o cavalo e aí ficou todo feliz. Agora o cavalo fugiu. Nossa, mas ele tem azar demais. E aí o pai responde: sorte ou azar, tudo depende do que vai vir depois. Em tudo dai graças. Pois bem, e aí o menino saiu para poder procurar esse cavalo voltou. E aí ele andando com esse cavalo, certo dia ele cai e quebra a perna. E aí, de novo, o vizinho fala: nossa, mas seu menino é azarado demais. O cavalo sumiu, mas aí depois o cavalo apareceu e aí ele vai andar com o cavalo e cai e quebra a perna. Ele é muito azarado. E aí o pai pega e fala: em tudo dai graças. Sorte ou azar, tudo depende do que vai vir depois. E aí, meus queridos, acontece uma guerra. E aí todos os meninos que era até de uma certa idade, eles são convocados para a guerra. E era exatamente a idade do menino. Porém, todos os meninos saudáveis. E aí o menino, ele não pode ser convocado porque ele tá com a perna quebrada. E aí o vizinho chega pro pai e fala: nossa, mas seu menino é muito sortudo, né? Ele foi o único que não foi convocado aqui da vizinhança, que é dessa faixa etária da idade, porque ele tá com a perna quebrada. E aí o pai responde: sorte ou azar, tudo depende do que vem depois. Em tudo dai graças. Então é isso, meus queridos. Muitas das vezes a gente está passando por um momento de dificuldade, por um momento de tribulação. Muitas das vezes uma porta enorme se fechou nas nossas vidas e a gente não entende o porquê e a gente fica questionando a Deus. Gente, a nossa visão humana, eu falo isso aqui todos os dias, eu sou até repetitiva, mas é porque a nossa visão humana ela é limitada. E aí Deus, ele precisa de fechar portas mesmo pra gente não entrar em porta errada. Ele precisa de fechar portas, precisa de tirar pessoas das nossas vidas para que a gente fique sem nenhuma alternativa, para que a gente possa entrar na porta certa, para que a gente possa se relacionar com as pessoas certas, para que a gente possa tomar as decisões certas. Deus, ele precisa de nos colocar em situações insuportáveis e desconfortáveis em certos momentos das nossas vidas, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa se mexer, para que a gente possa ser lançado, ser expulso para algo novo, para que a gente possa partir para um próximo nível, entende? Porque quando a gente tá vivendo naquele marasmo ali, na zona de conforto, onde a gente já domina tudo, onde a gente já consegue controlar tudo, ok, a gente tá na zona de conforto ali, porém a gente não passa daquilo ali. Dali a gente não cresce, dali a gente não consegue ter abundância, dali a gente não consegue transbordar na vida de outras pessoas, dali a gente já não consegue aprender mais, dali a gente já não consegue viver a abundância que Deus tem para nós. E aí, Deus, ele precisa de fechar portas, de expulsar a gente daquele lugar, ele precisa de deixar a gente numa situação insuportável, extremamente desconfortável, para que a gente possa se movimentar para poder ir rumo ao crescimento, para poder ir rumo ao próximo nível. É assim que Deus tem que trabalhar conosco, porque infelizmente é a nossa natureza humana. A gente tem a tendência sempre de ficar na nossa zona de conforto, de ficar ali aonde que a nossa mente domina, aonde que a gente já
tem uma previsibilidade do que vai acontecer. Então hoje, se você está passando uma dificuldade, quer em qualquer área que seja, para hoje, tenha uma conversa com Deus. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? O que o Senhor está querendo transformar a minha vida com isso? É no seu matrimônio, Deus, aonde que o Senhor está querendo trabalhar comigo e com meu esposo nisso, ou com a minha esposa nisso? O que a gente vai ter que começar a mudar? O Senhor deixou a gente numa situação desconfortável, então o que a gente vai precisar de aprender para a gente poder ir para um próximo nível? Hoje você está passando por uma situação de desemprego, uma situação de muita dificuldade financeira? Sentar, se concentrar no Senhor Deus. Aonde que eu vou precisar de começar a movimentar para poder mudar essa situação que eu estou vivendo agora? Eu vou precisar de voltar a estudar? Eu vou precisar de tomar coragem, perder o medo e empreender? Eu vou precisar de tirar aquele monte de sonho que eu tinha, que eu guardei dentro de uma gaveta porque eu fiquei adiando, porque eu fiquei com medo de sofrer crítica, porque eu fiquei com medo de dar errado. O que eu vou ter que começar a fazer? Deus, por que você fechou essa porta aqui? Porque você tem uma porta muito maior para poder abrir, mas tá, aonde que eu vou ter que começar a caminhar de rumar a nova porta que o Senhor vai abrir para mim? Porque, gente, fato é, Deus, ele faz sempre a parte dele sempre vai estar feita, mas a nossa ele não consegue fazer e ele nunca vai fazer. Então hoje, se você está enfrentando uma tribulação, você está enfrentando uma preocupação, você está passando por um momento de dificuldade, é você que vai ter que se movimentar para poder sair dele. Deus, ele está aí do seu lado como um bom amigo, como um bom pai, como um bom pastor, para poder te ajudar a sair disso. Ele está fazendo a parte dele ele já até fez. Mas aí você vai ter que ter sabedoria, obediência e disciplina e ter um relacionamento íntimo com ele para que você possa saber tomar as decisões mais assertivas possíveis. Porque você vai conseguir saber o que ele está querendo dizer para você, o que ele está querendo comunicar com você. Você vai conseguir ter clareza do que ele está querendo dizer para você e comunicar para você. Então, meus queridos, o meu convite para o dia de hoje, ele é um convite simples, mas ele é um convite poderoso. Decida ser grato no dia de hoje por toda dor, por toda tribulação, por todo sofrimento que você está enfrentando. Difícil, pode soar até falso. No dia de hoje, você parar e falar: Deus, obrigado pelo desemprego que eu tô passando. Deus, obrigado pela dificuldade financeira que eu tô passando. Mas faça isso. Faça isso e abra um canal de comunicação com Deus, de Deus, e o que o Senhor tá querendo me ensinar com isso? O que o Senhor tá querendo de mim? O que o Senhor tá querendo de mudança comigo? Me dá uma resposta. Grita comigo. Deus, às vezes eu sou difícil de entendimento, coloca um letreiro, coloca um outdoor piscando na minha cara. Que Deus, ele vai te dar uma resposta. Seja através de uma pessoa que vai te fazer uma ligação, seja através de uma mensagem que você vai receber, de um e-mail que você vai receber, não sei. Mas Deus, ele vai te dar uma resposta, ele vai te dar uma direção. Amém? Porque é em Jesus, meus queridos, que nós encontramos a paz que o mundo ele não dá e que o mundo ele não pode entender. É uma paz que excede todo entendimento humano. Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia, pelos nossos familiares, entes queridos, pelos nossos amigos. Pai, obrigado pelo meu pai, pelo meu esposo, por todos os entes queridos que eu tive comigo nessa terra que hoje já se encontram ao seu lado. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todas as experiências que o Senhor já permitiu que nós viéssemos até aqui. Pai, no dia de hoje, nós te agradecemos por tudo que nós estamos enfrentando neste momento, Pai. Obrigado por estarmos nesse momento de espera, Pai. Porque nós sabemos que esse momento de espera é para o Senhor estar nos lapidando, estar nos preparando, estar nos fortalecendo os nossos galhos, fortalecendo o nosso tronco para que possamos dar frutos grandes, frutos pesados,
frutos que irão transbordar e alimentar a vida de outras pessoas, Pai. Pai, obrigado por todas as dificuldades, Pai, obrigado por todos os desconfortos, todos os insuportáveis que nós estamos passando hoje, que nós já passamos, Pai, pois são eles que estão nos fazendo crescer, que estão fazendo nós amadurecermos, que estão fazendo nós evoluirmos, Pai. Pai, no dia de hoje nós te pedimos, dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria de qual caminho nós devemos trilhar, de qual caminho nós devemos seguir, Pai, rumo ao cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e compartilhem esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a mensagem de Deus e a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus.